Olá, tudo bem com vocês, meus caros alunos? Vamos à nossa próxima aula. Vamos falar sobre o contrato de seguro. Esse importante contrato que é estudado à luz de importantes princípios do direito civil, à luz da boa-fé objetiva, à luz da função social do contrato. Onde temos esse dispositivo no Código Civil, está lá no artigo 757. Vejam o que diz esse artigo, esse importante artigo do nosso Código Civil. O 757 traz o contrato de seguros. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado relativo à pessoa ou à coisa contra riscos pré-determinados. Então é um conceito claro do que é o contrato de seguros que está lá no 757 do Código Civil. Nesse artigo ele diz expressamente que o segurado ele vai ter o direito a obter do segurador, a indenização por aquilo que acontecer contra a sua pessoa ou contra coisas, contra os seus pertences, a depender daquilo que foi contratado. Quais são as partes desse contrato de seguros? Temos lá segurador. Segurador é a pessoa jurídica que explora, que desenvolve a atividade de seguro, e o segurado, que é o beneficiário do seguro. E aí aparece também no 757 a palavra prêmio, ou seja, mediante prêmio. Prêmio, portanto, não é a indenização que o segurado vai receber do segurador em caso de sinistro. Prêmio é o valor que deve ser pago no momento da contratação do seguro. Então, prêmio é um valor gasto, é um valor pago pelo segurado à seguradora para dar início, portanto, ao contrato de seguro. Quando nós falamos de um contrato de seguro, é muito importante termos clara a diferença entre contrato de seguro, apólice e bilhete. O documento inicial de um contrato de seguro, aquele que entabula uma relação jurídica entre segurado e segurador, é o contrato de seguro. Esse contrato de seguro, ele vai trazer todas as cláusulas, todo o rol do que é coberto, do que não é coberto, das responsabilidades, os deveres das partes, vai estipular qual é o foro competente, etc. São todas as cláusulas desse contrato, estará lá no contrato de seguro. E a apólice? A apólice ela é mais resumida, ela traz uma descrição dessas cláusulas, porém de forma mais resumida. E depois vem o bilhete, que é uma reduzidíssima descrição de todas as cláusulas daquele contrato. Então podemos fazer numa ordem decrescente. Eu tenho o contrato de seguro, eu tenho a apólice e o bilhete, todas descrevendo então o que vai ser ou não coberto por aquele contrato. É muito importante quando nós analisamos essa diferença entre a apólice e o contrato, é porque no momento que foi firmado o contrato de seguro, e isso pode ser inclusive por via telefônica, na maioria das vezes nós contratamos seguro por telefone, ninguém vai deslocar até um segurador para fazer o contrato de seguro, a gente faz por telefone mesmo. Então, é a partir desse momento que foi celebrado o contrato, que foi aceito pela outra parte, pelo segurador, dá-se início ao contrato de seguro. A apólice, com todas as coberturas, essa apólice vai chegar posteriormente, mas não é o recebimento da apólice, isso é importante que frisemos, que vai dar início ao contrato de seguro. O momento da contratação, eu já fiz a contratação por telefone, houve o aceite, houve a aceitação por parte do segurador, eu tenho como iniciado o contrato de seguro. Esse contrato, na atualidade, ele é muito importante, porque nós temos uma complexidade de relações de risco, não? Nós temos as mais diversas possibilidades de riscos, e, portanto, possibilidades de contratação.
Esse contrato de seguro ele pode ser por adesão. Então vejam a complexidade que já ganha. As relações sociais são complexas. Os próprios contratos de seguro são complexos, e são complexos porque eles já começam sendo por adesão, ou seja, o consumidor, a parte vulnerável na relação jurídica, ele já vai estar no início de um contrato de seguro numa posição de desvantagem, porque ele não vai poder discutir as cláusulas contratuais. E para complicar ainda essa relação já complexa, nós podemos fazer uma verdadeira filtragem desse contrato de seguro à luz de princípios muito caros ao direito civil, como é o princípio da boa-fé objetiva e como também é o princípio da função social do contrato. Se não bastasse essa complexidade toda, imagine que hoje nós já temos situações extremamente complexas que são regidas e que são passíveis de serem contratadas. Imaginem vocês, por exemplo, quanto ao seguro. É possível fazermos um seguro da voz, é possível fazermos um seguro das pernas. Imaginem, por exemplo, um jogador de futebol, é o instrumento de trabalho dele as pernas, e nós temos até contrato de glúteo. Vocês imaginem só a complexidade de todas essas relações, de todas essas cláusulas, à luz de todos esses princípios e também à luz do próprio direito do consumidor. Vamos analisar agora a natureza jurídica, vamos analisar as características desse contrato de seguro. E temos lá, a primeira delas, é contrato bilateral, ou chamado sinalagmático. O que isso significa? Que nós vamos ter obrigações para ambas as partes, tanto para o segurado como para o segurador. É contrato oneroso porque implica em remuneração. Eu preciso pagar um prêmio pelo seguro. É contrato, portanto, oneroso. É chamado de contrato aleatório. Por quê? Porque eu firmo um contrato e nem sei se vou receber a contraprestação daquele segurador, porque pode ser que o sinistro nunca venha a ocorrer, pode ser que eu pague a minha vida inteira um seguro e o sinistro não ocorra. Por quê? Porque o sinistro é um evento futuro e incerto. Pode ser que jamais ocorra. Contrato, portanto, aleatório. É chamado também contrato de duração. Por quê? Porque ele perdura no tempo. É também um contrato consensual, porque ele só vai ser aperfeiçoado com a manifestação de vontade, com a aceitação da outra parte. É contrato não solene, como eu disse para vocês. É possível fazer contratação até por telefone. Contrato verbal plenamente possível, e é chamado também de contrato intuito personae. E por que é intuito personae ou personalíssimo? Porque a qualidade do segurado, o perfil do segurado é muito importante. Pessoas mais velhas vão pagar seguro, por exemplo, para acidente automobilístico, pessoas mais idosas pagam seguro mais barato que um jovem. Já quando falamos de plano de saúde, é o contrário. Pessoas mais jovens pagam seguros mais baratos que as pessoas mais velhas. Então, por isso que para o contrato de seguro nós dizemos que ele é intuito personae, em que a característica do segurado é muito importante para esse tipo de contrato. Feitas essas considerações, passemos adiante e vamos analisar uma questão que é muito importante, que é muito cara para o contrato de seguro, que é o princípio da boa-fé. O princípio da boa-fé objetiva. Vamos lá ao artigo 765 do Código Civil. Olha o que diz esse artigo. O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes. Olha a importância do princípio da boa-fé. E vamos dizer que esse contrato de seguro é um contrato privilegiado. E por que ele é privilegiado? Porque ele é o único contrato em que traz expressamente, no artigo 765,
a aplicação do princípio da boa-fé objetiva. E nesse artigo ele vai dizer que ele tem aplicação, este princípio da boa-fé, tanto na execução como na conclusão do contrato. Mas é claro que, apesar de não estar dito aí no 765, a doutrina é tranquila. A boa-fé objetiva, ela deve nortear tanto a fase pré-contratual como também a fase pós-contratual, não é verdade? A boa-fé, ela permeia, ela vai reger toda a relação jurídica contratual, tanto na fase na fase contratual, como na fase pós-contratual. Olha a importância do princípio da boa-fé. Outra aplicação da boa-fé está lá no artigo 766 do Código Civil. Olha o que diz esse artigo, diz lá: se o segurado por si ou por seu representante fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, no valor do prêmio, perderá o direito à garantia, perderá o direito à indenização, além de ficar obrigado ao prêmio vencido, aquele valor vencido do seguro. Olha a importância da boa-fé objetiva dentro do contrato de seguro, ou seja, se a parte omitiu circunstâncias, se a parte mentiu no momento de preencher o contrato de seguro, o que acontece? Ela pode ter como consequência perder o direito à indenização, perder o direito à garantia e, além disso, ficar obrigada àquele valor que ela contratou para afirmar aquele contrato de seguro. Olha a importância da boa-fé. E diz o parágrafo único do 766, se a inexatidão ou omissão nas declarações não resultar de má fé do segurado, porque, é claro, para ele perder esse direito, ele tem que ter agido com má fé, porque se ele agiu com boa fé, aplica-se o parágrafo único, ou seja, o segurador, a empresa, terá direito a resolver o contrato, portanto vai poder dar a resolução daquele contrato, se não houve má fé, ou a cobrar, mesmo após o sinistro, a diferença do prêmio. Então, por exemplo, imagine que a pessoa declarou equivocadamente, a sua idade, e isso implica numa diferença de prêmio, e ela fez por um erro. O que acontece? Se ocorrer o sinistro, o segurador ele poderá ou rescindir o contrato ou manter o contrato e cobrar essa diferença do preço. É claro que essa diferença do preço ela é a mais adequada à luz de toda a principiologia contratual, que a rescisão de um contrato é a última ratio, ou seja, é a última opção. Primeiro tem que se tentar manter o contrato, adequando, reajustando as cláusulas contratuais. É isso o que nós defendemos. E também, se falando dessa boa-fé objetiva que tem que perdurar durante toda a relação contratual, vejamos um artigo importantíssimo sobre a boa-fé no contrato de seguro, que é um artigo do Código Penal, é o artigo 171, que trata do crime de estelionato. E 171, ele tem um inciso 5, lá no parágrafo 2º, inciso 5. Ou seja, ele diz lá que nas mesmas penas do crime de estelionato, do 171, inciso 5, vai responder por fraude no recebimento de indenização, valor de seguro, aquele que destrói total ou parcialmente, ou oculta a coisa própria, ou lesa o próprio corpo ou a saúde, ou agrava as consequências da lesão ou doença com o intuito de haver uma indenização ou valor do seguro. Portanto, o artigo 171, parágrafo 2º, inciso 5 do Código Penal, ele traz essa fraude no recebimento do seguro, ou seja, tudo aquilo que o segurado fizer com o objetivo de receber a indenização, agravando aquele prejuízo, seja destruindo a coisa, seja ocultando a coisa, agravando as consequências daquele prejuízo, ele vai responder por um crime, é o crime do 171,
parágrafo 2º, inciso 5. Numa circunstância dessa, vamos exemplificar. Imagine você que nós tenhamos um segurado que acaba de bater o seu carro e ele estava errado. E ele diz, olha, eu já vou aproveitar aqui para fazer o serviço completo, né? Já que vai ter que consertar esse para-choque do meu carro, eu vou pegar aqui um martelo e deixa eu terminar de quebrar toda essa lateral do carro, aproveitando que ela já está riscada, que ela já está amassada, e eu vou quebrar toda essa parte aqui do meu carro, que aí a seguradora, né, vai ter que ir lá e fazer todo o serviço mesmo, já faz essa parte. Ou seja, se ele fizer isso, se ele tentar fraudar esse contrato de seguro, ele vai responder pela pena do crime de estelionato, pena de reclusão de 1 a 5 anos e multa, né, com a pena de 5 anos superior a 4, cabe prisão preventiva nesse crime. Olha o perigo de se atentar dessa forma, agir com má fé e ser responsabilizado pelo crime de estelionato. Ainda na sequência da boa-fé, ainda na sequência do princípio da boa-fé objetiva, olhe esses dois importantes artigos do Código Civil, da parte do contrato de seguro que trata da boa-fé. É o artigo 769 do Código Civil e o artigo 771. O 769 diz o seguinte: o segurado é obrigado a comunicar ao segurador, logo que saiba, logo que tome conhecimento, todo incidente suscetível de agravar consideravelmente o risco coberto, sob pena de perder o direito à garantia, sob pena de perder o direito à indenização, se provar que silenciou-se de má fé. Olhem aqui o 769 dizendo que o segurado, tão logo sofra o contrato, o sinistro, ele deve, tão logo seja possível, comunicar ao segurador para que seja reduzido o risco de um perigo. Para que ele tome todas as providências para tentar resolver o problema. Então, é função, é dever do segurado comunicar imediatamente ao segurador qualquer ocorrência de sinistro. E aí vem e arremata o artigo 771 do Código, diz lá, sob pena de perder o direito à indenização, o segurado participará, o segurado comunicará o sinistro ao segurador, logo que o saiba, e tomará todas as providências imediatas para diminuir as suas consequências. Então imagine você, por exemplo, que acontece um acidente comigo, furo o meu pneu numa estrada, né? Eu não tenho como fazer a substituição, estou sem step, porque já furou um ali atrás, né? E eu tenho que ficar parado ali com o carro. Ou seja, se isso me ocorrer, eu jamais vou poder pegar uma carona e deixar o carro aberto, deixar a chave na ignição, deixar o carro pronto para ser levado. Eu tenho que evitar esse prejuízo, eu tenho que trancar, eu tenho que zelar daquele carro, da segurança, e assim que eu chegar a um local que tenha telefone disponível, eu devo comunicar ao segurador para que ele vá lá, retire aquele veículo o mais rápido possível, evitando novos prejuízos. Aqui, nesses dois dispositivos, 769 e 771 do Código Civil, eu tenho um princípio muito caro ao direito civil, que é o princípio da boa-fé objetiva, que se manifesta aqui sob aquela cláusula chamada de duty to mitigate the loss. Duty to mitigate the loss, o dever de minimizar o prejuízo. Olha que importante artigo, dois artigos consagrando o princípio da boa-fé objetiva. E aí vem o 768 do Código Civil, que também consagra a boa-fé objetiva. Olha o que diz lá: o segurado perderá o direito à garantia e à indenização se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato. Portanto, nessa situação que eu falei para vocês da chave da ignição, o que ele está fazendo? Ele está agravando o risco
Dolosamente, ele está agravando o risco. Vou deixar aí esse carro, já estou com raiva mesmo, vai ficar aí. Ou seja, não, ele não pode fazer isso, ele tem que trancar, ele tem que levar a chave, ele tem que diminuir o prejuízo, né? Ele tem que fazer de tudo para evitar esse prejuízo. É o chamado princípio do absenteísmo, ou seja, eu tenho que me abster de todos os atos que possam agravar o risco. Então, deixar chave no veículo, né, correndo o risco de que ele seja furtado, deixar o veículo em estacionamento em lugar ermo, né, sem nenhum tipo de iluminação, sem circulação de pessoas, deixar a porta da casa aberta e sair tranquilamente de casa, correndo o risco de pessoas ali entrarem e furtarem todos os meus pertences. Então, se eu fizer isso, eu posso, olha só, dolosamente, se eu fizer isso, eu posso perder o direito à indenização. Por quê? Porque eu violei o princípio do absenteísmo, esse princípio que impõe que eu deva tomar todas as cautelas necessárias para evitar um prejuízo. Importantíssimos dispositivos para a boa-fé nessa questão do contrato de seguro. Vamos falar agora sobre um outro assunto, a mora do segurado, o atraso no pagamento do prêmio pelo segurado, como que isso é tratado pelo STJ. E aqui eu chamo a atenção para vocês para um julgado do STJ de número 292.544 de São Paulo, foi julgado em 2013 pelo STJ e consagra o entendimento daquela corte sobre o assunto. Olha o que diz o STJ. Nos termos dos precedentes dessa corte, considera-se abusiva a cláusula contratual que prevê o cancelamento ou extinção do contrato de seguro em razão do inadimplemento do prêmio, sem a prévia constituição em mora do segurado, mediante prévia notificação. O que é importante que saibamos aqui é o seguinte, ou seja, se o segurado estiver em mora com um contrato de seguro, ele atrasou o pagamento do prêmio, ele atrasou o pagamento daquele contrato de seguro que ele acabou de celebrar. Então ele pagou uma parcela do contrato de seguro e esqueceu de pagar as demais. O que é que deve fazer? Se ocorrer um acidente, se ocorrer um sinistro, para a seguradora ter o direito de dizer, olha, eu não vou me responsabilizar, ela tem que notificar essa pessoa, ela tem que notificar o segurado, ela tem que constituí-lo em mora. Isso significa que ela precisa de uma prévia notificação, ou seja, porque se não houver essa prévia notificação do devedor, do segurado, ele vai ter direito à indenização. Por quê? Porque nesses casos de contrato de seguro, nós falamos que a mora, ela não é ex ré, ela não é automática, ela é mora ex persona, ela é a mora que exige notificação. Portanto, nos contratos de seguro, a mora não é automática, a mora não é ex ré, a mora é ex persona. Eu preciso notificar o devedor para constituí-lo em mora, ou seja, para que ele saiba que ele está atrasado com a prestação, com o pagamento do prêmio, e só a partir daí é que o segurador não será responsável pelo sinistro. Há inúmeros julgados no Superior Tribunal de Justiça nesse sentido. Portanto, chamo bastante a atenção de vocês para esse ponto. Olha, um outro ponto que também é na mesma linha é a súmula 275 do STJ. Ela diz que o atraso no pagamento de DPVAT, do seguro obrigatório, que é o DPVAT, né? No caso de atraso do seguro DPVAT de um veículo envolvido em um acidente,
é indiferente se ele está com pagamento em dia ou se ele está atrasado. Haverá direito à indenização, sim, da pessoa que foi vítima de um acidente automobilístico. É importante essa súmula 275 do STJ e ela está corretíssima. Por quê? Porque nós temos aí um seguro de responsabilidade civil, um típico seguro de responsabilidade civil, que o objetivo dele é proteger a toda a coletividade que seja vítima de acidente de trânsito. Então, nesse sentido, o STJ tem entendido que pouco importa que aquele veículo envolvido no acidente esteja atrasado ou não com o pagamento do seu seguro DPVAT. Sendo vítima de um acidente, ele vai ter direito. Inclusive, já se decidiu também que carros vindo do Paraguai que sequer pagam seguro DPVAT no Brasil, quando chegam aqui e se envolvem em algum acidente, a vítima, né, por ser vítima de um acidente automotor, ela tem direito sim à indenização. Importantíssima observação sobre o seguro DPVAT, sobre a questão da mora. Vamos falar agora sobre as espécies de seguro. É sabido que nós temos dois tipos de seguro: seguro de dano e seguro de pessoa. O seguro de pessoa ele se divide em dois: seguro de vida e seguro de acidentes pessoais. Seguro de vida para casos de morte, né? E seguro de acidentes pessoais, a pessoa contrata o seguro para que, se sofrer um acidente, ela receba aquela indenização. E por fim, seguro de dano, que trata do seguro da coisa, de seguro de objeto. E vamos começar falando desse seguro de dano, e depois chegamos nesse seguro bastante importante para nós, pelo seu viés existencial, que é o seguro de dano à pessoa. Então, seguro de dano, o que nós temos? Primeira coisa, gente, artigo 778 do Código Civil. E aqui eu quero bastante atenção de vocês, eu quero uma atenção redobrada para esse dispositivo. Por quê? Olha o que ele diz: nos contratos de seguro de dano, a garantia prometida não pode ultrapassar o valor do interesse segurado. Olha que importância, nos contratos de seguro de dano, dano da coisa, portanto, a garantia prometida, a indenização prometida não pode ultrapassar o valor do interesse segurado, não pode no momento da conclusão do contrato. O que isso significa? Significa que a indenização ela tem que estar limitada ao valor daquele bem. Eu não posso ganhar mais do que vale ao meu bem, porque se isso ocorrer, vai haver um enriquecimento indevido da minha parte. É o que diz o 778 do Código Civil. E aí partamos para o 782, que vem complementando e dizendo: o segurado que, na vigência do contrato, pretender obter novo seguro sobre o mesmo interesse e contra o mesmo risco junto a outro segurador, deve previamente comunicar sua intenção por escrito ao primeiro, indicando a soma por que pretende segurar-se a fim de comprovar a obediência ao 778. O que é que nós temos aqui? Nós temos uma regra muito clara. Quando nós falamos de seguro de dano, portanto de coisa, seguro de dano, o valor da indenização contratada, né? O valor da indenização que eu contrato em caso de um sinistro, ela não pode superar o valor que vale a minha coisa, sob pena de enriquecimento ilícito. É isso, portanto, que nós temos aqui. Segundo ponto, se eu quiser contratar mais de um seguro para aquela coisa, para aquela mesma coisa, eu tenho que informar aquela parte primeira que estou contratando com uma segunda parte. Por quê? Porque as duas vão ter que zelar para aquele valor do contrato de seguro que eu faço não suplante, não exceda o artigo 778 do Código Civil, ou seja, não exceda o valor da coisa. Então eu não posso, se meu objeto vale 1.000, eu não posso fazer um contrato com A por 1.000, um contrato com B com 1.000, com C por 1.000, com D por 1.000, para que se ocorrer um sinistro, eu receba 1.000 de cada um. Então eu receberia 1.000 de 4 pessoas, sendo que, ou seja, daria 4.000 e minha coisa vale 1.000. Eu teria um enriquecimento sem causa, segundo o próprio Código. Então isso não é possível. Agora, cuidado. Isso não é possível para
contrato de seguro, né? Por contrato de dano, porque se for contrato de pessoa, né? Eu faço um seguro porque se eu sofrer um acidente, né? Esse acidente me vitimar, né? Eu ou meus familiares, a depender se tem morte ou não, vamos receber uma indenização. No seguro de pessoa, aí é expressamente permitido pelo Código. Artigo 789 do Código Civil permite tranquilamente que nesses casos, em caso de seguro de pessoa, esse sim eu posso contratar inúmeros contratos de seguro. Não há nenhuma vedação. A vedação só existe para coisa. Então, o que isso tem de interessante? Interessante é que o artigo 789 do Código Civil, ao autorizar que para a pessoa, no contrato de pessoa, pode contratar inúmeros seguros, isso permite olhar que eu tenho uma primazia da questão existencial sobre a questão de natureza patrimonial. Fantástico, fantástico dispositivo do Código Civil, é o artigo 789, né, que resolve essa questão. Um outro detalhe, à luz desses dois dispositivos, do 778 do Código Civil e do 782, tem contratos, tem situações que nós temos, que são muito complexas, que são valores segurados muito elevados, né? Há valores de seguros milionários, como cofres de banco, carro, transporte de valores, enfim... há seguros que são muito elevados e às vezes um segurador sozinho não comportaria responder por aquela indenização em caso de um sinistro. Então se admite que seja possível no nosso ordenamento o chamado cosseguro. O que é o cosseguro? É quando eu contrato para a coisa, porque nós já vimos que para a pessoa é totalmente possível, mas para a coisa eu contrato seguradora 1, seguradora 2, seguradora 3, comunicando as demais previamente, não? E aí faço um cosseguro, ou seja, se ocorrer um dano, por exemplo, o meu patrimônio que é de 30 milhões, o meu bem, a seguradora A vai pagar 10 milhões, a B paga 10 milhões e a C paga 10 milhões. Isso é permitido, todas elas estarão cientes dessa divisão de valores, né? Isso é totalmente tranquilo, mas cuidado, esse valor da indenização que será pago pelo dano, pelo sinistro causado à minha coisa, não pode, à luz do 778 do Código Civil, superar o valor da minha coisa. Então, se ela vale 30 milhões, A paga 10, B paga 10, C paga 10. Plenamente possível, é o chamado cosseguro. Ok? Entendemos isso? Partamos então para o próximo ponto. Vamos falar do artigo 784 do Código Civil, mais um caso de boa-fé objetiva no contrato de seguro. Diz esse artigo 784 do Código Civil: não se inclui na garantia o sinistro provocado por vício intrínseco da coisa segurada, não declarado pelo segurado. Ou seja, se houver um vício intrínseco, e ele não for declarado pelo segurado, não haverá garantia, não haverá indenização. E olha que importante isso. E o que é esse vício intrínseco? O próprio parágrafo único do 784 conceitua, diz lá: entende-se por vício intrínseco o defeito próprio da coisa, que se não encontra normalmente em outras da mesma espécie. Então é o defeito inerente à coisa, isso é o vício intrínseco. O vício intrínseco pode ser um vício aparente, aquele que todos estamos vendo. Então, por exemplo, um carro que lá já está com o vidro todo arrebentado, né? E a empresa seguradora deixou de fazer a vistoria e eu digo lá, ó, não, está perfeito, em ótimas condições, e não revelo aquele defeito aparente. Não revelo aquele defeito aparente e firmo o contrato de seguro. Então, houve má fé da minha parte, e se há má fé da minha parte, eu não vou receber aquela indenização. Ou o vício pode ser aparente, ou ele também pode ser um vício oculto, o chamado vício
redibitório, é aquele desconhecido, ele é aquele oculto. Se eu sabia da existência daquele vício e a seguradora não viu aquele vício, né? Porque ele é redibitório, ou seja, ele é oculto, eu sabia do vício, agi de má fé, eu vou perder o valor da indenização. Agora, se eu estava também de boa fé, eu também, tal como a seguradora não sabia da existência daquele vício, é claro que eu terei direito à indenização. Mas importante dispositivo 784 para estudarmos o princípio da boa fé. Seguindo sobre seguro de responsabilidade civil, que está muito comum, está muito na moda esse seguro de responsabilidade civil, né? Que o objetivo dele é a empresa vai se precaver, porque se houver algum dano, ela já vai ter contratado um seguro que permitirá aquela pronta reparação. Olha que coisa fantástica. A empresa, já antevendo a possibilidade de um risco, ela já contrata um seguro para que, se houver o sinistro, ela tenha condições de efetuar o pagamento. É o chamado seguro de responsabilidade civil, muito comum na nossa sociedade de risco. E está lá no artigo 787 algumas considerações desse tipo de seguro, seguro de responsabilidade. Olha o que diz lá o 787 do Código Civil. No seguro de responsabilidade civil, o segurador garante o pagamento de perdas e danos devidos pelo segurado a terceiro. Né? Então, o segurador garante o pagamento a terceiro. Parágrafo 1º do 787, o que é importante ter em mente? Tão logo saiba o segurado das consequências do seu ato, suscetível de lhe acarretar a responsabilidade incluída na garantia, comunicará o fato ao segurador. Olha aí, o segurado devendo comunicar o fato ao segurador. Princípio da boa-fé objetiva, princípio da cooperação, fantástico. Evitar novos danos, evitar que os danos aumentem. Isso é duty to mitigate the loss, né? Um dos conceitos parcelares da boa-fé objetiva. Segundo, é defesa ao segurado reconhecer sua responsabilidade ou confessar uma ação, bem como transigir, fazer um acordo com um terceiro prejudicado ou indenizá-lo diretamente sem anuência expressa do segurador. Então imaginem vocês que eu tenho um contrato de seguro e eu provoque um dano em alguém e sofra uma ação. Nessa ação eu não vou poder fazer um acordo, eu não vou efetuar um pagamento, eu não vou poder reconhecer a procedência daquele pedido sem uma prévia anuência de quem vai me indenizar, de quem vai me ressarcir, que é o segurador. Então o que eu preciso fazer? Se eu sofrer a ação, eu tenho que chamar ao processo aquele terceiro, que é o Instituto da Denunciação da lide, né? Está lá no parágrafo 3º do artigo 787. Se eu sofrer a ação, eu tenho que trazer ao processo a seguradora, porque será ela que efetuará a indenização. Eu não posso fazer uma negociação sem a anuência prévia dela, porque é ela que efetuará o pagamento, é lógico. E o parágrafo 4º, o último ponto do 787 a tratar, nos diz lá que subsistirá a responsabilidade do segurado perante terceiro se o segurador for insolvente. Ou seja, se o segurador que eu contratei, que eu escolhi, estiver mal das pernas, não tiver condições de efetuar o pagamento, é claro que eu que causei o dano vou ter que pagar. Depois eu me viro em ação de regresso contra ele para tentar receber esse valor. Então, importante parágrafo 4º aí do artigo 787, tentando proteger o terceiro. Muito bacana o dispositivo, ok? Vamos fazer um pequeno intervalo e, na sequência, eu volto com seguro de pessoa. Muito obrigado. Continuando a nossa fala, continuando o nosso curso, vamos falar sobre o seguro de pessoa. Esse importante seguro que temos aqui dentro do contrato de seguro. Importante por quê? Porque nós estamos a tutelar questão existencial, né? Enquanto que no seguro de dano nós falamos da proteção do bem, da coisa. Aqui no seguro de pessoa estamos a falar então da proteção da pessoa humana, da tutela de questões
existenciais. E o que nós temos de importante? Quais as diferenças entre o seguro de dano e o seguro de pessoa? Olha a diferença importante. A primeira delas, como nós falamos, é que no seguro de dano, no seguro da coisa, não é possível, à luz do artigo 778 do Código Civil, que eu estipule, né, várias indenizações e que esse valor dessas indenizações supere o valor da minha coisa, do meu bem. Então isso não é possível no seguro de coisa, no seguro de dano. Mas quando eu falo do seguro de pessoa, aí sim, porque a vida não tem preço, a minha integridade física não tem valor, então nada me impede, né, de que eu faça, à luz do artigo 789 do Código Civil, de que eu contrate, para caso de uma morte, por exemplo, que eu tenha indenização de uma seguradora A, que eu contrate com uma B, que eu contrate com uma C, com uma D, com uma E, e não importa o valor, 1 milhão, 500 mil, 800 mil, não há nenhuma limitação, e correto o entendimento do 789 do Código Civil, porque a minha vida não tem valor, a minha integridade física não tem valor. Então, muito importante essa diferença. Artigo 778 do Código Civil, eu tenho seguro de dano. Artigo 789 do Código Civil, eu tenho seguro de pessoa. No seguro de dano, tem que haver a limitação ao valor da coisa, do meu bem. No artigo 789, como eu tenho um bem que não tem valor determinado, eu não tenho limitação desse valor, ok? Outra característica, no seguro de coisa, de dano, no seguro de dano, quando eu tenho um sinistro, e esse sinistro ele é pago pelo segurador, ocorreu um sinistro, ele pagou para o segurado o valor daquele dano que o segurado sofreu. O segurador, nós dizemos que ele subroga-se no direito dessa pessoa, do segurado, e pode cobrar do causador do dano aquele valor. Esse direito de subrogar-se no direito do segurado não existe quando se tratar de seguro de pessoa. Então, no seguro de pessoa, uma pessoa morreu num acidente de trânsito ou sofreu um dano à sua integridade física, a seguradora vai lá e contrata e paga aquele dano, e é com esse objetivo que ela foi contratada e está extinto. Ela não vai poder subrogar-se no direito dessa parte para ir atrás de quem causou o dano a ela, do terceiro que golpeou um carro nela e a machucou e a matou. Essa seguradora, ela vai pagar a indenização que o segurado merece, mas ela não vai poder subrogar-se no direito dessa vítima e ir cobrar desse terceiro. Isso é disposição expressa do artigo 800 do Código Civil. Vale a pena ler. Artigo 800 do Código Civil diz que o segurador não se subroga no direito do segurado, artigo 800 do Código Civil, quando se tratar de seguro de pessoa. Por outro lado, quando se tratar de seguro de dano à coisa, portanto, aí há essa subrogação nos termos do artigo 786 do Código Civil. Portanto, vale a pena a leitura, artigo 800 do Código Civil, pessoa, e artigo 786 do Código Civil, coisa. Por fim, terceira característica que distingue esses dois seguros, seguro de dano e seguro de pessoa, diz lá que é nula de pleno direito qualquer transação para pagamento reduzido do capital segurado no seguro de pessoa. Então, se for seguro de coisa, totalmente possível. Há uma ação judicial, eu posso ir lá e fazer uma negociação, fazer uma transação e reduzir esse valor do capital segurado, fazer um seguro e dizer, ó, o seguro é de 100 mil, mas eu aceito receber aqui 70 mil e acabar com esse processo. Isso é possível no seguro de dano, porque estou tratando de coisa, mas no seguro de pessoa, em que eu tenho aí a integridade física, eu tenho a vida como bens mais preciosos, expressamente o artigo 795 do Código Civil veda essa possibilidade. Artigo 795 diz: se o que temos é uma integridade física, é a vida, é o seguro de pessoa,
não é possível que nós façamos transação para reduzir o valor do capital segurado. O princípio aí da função social do contrato, muito importante nessa tutela da pessoa humana. Sigamos, vamos falar também do artigo 794 do Código Civil, que é bastante importante na tutela da pessoa. Olha o que diz o artigo 794. No seguro de vida ou de acidentes pessoais, para o caso de morte, o capital estipulado não está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de direito. Então, no seguro de vida ou de acidentes pessoais, se eu receber a indenização do segurador, eu segurado recebo a indenização do segurador por causa de um acidente pessoal que eu sofri, essa indenização que me for paga pelo segurador, ela não é objeto de penhora, ela não pode ser objeto de penhora. E se eu morri no acidente e tudo mais, recebo esse valor, meus herdeiros vão receber este valor não poderá ser objeto de penhora. Por quê? Porque a característica dele é de que ele vai tutelar a pessoa, ele vai ter uma questão do mínimo existencial, ou seja, vai cobrir a falta daquela pessoa, a falta dela, a impossibilidade dela realizar o trabalho, se for em acidente pessoal, no caso de morte, a ausência dela, a função que ela tinha de colaborar com os alimentos, com o sustento daquele núcleo familiar. Então, o artigo 794, e a meu juízo, incorporando um princípio muito caro ao direito civil, à luz aí da teoria do mínimo existencial, do querido professor Luiz Edson Fachin, vai trazer o próprio princípio no 794 do mínimo existencial, ou seja, não há essa possibilidade de penhora, não vai estar sujeito sequer a uma ação de inventário, porque olha o que diz o 794, não se considera herança. E como que eu trato isso, Fernando, no caso de morte? Um mero pedido para o juízo para fazer um alvará de levantamento daquele valor. Então eu peço um simples pedido de alvará judicial, para levantar aquele valor que me é devido pelo segurador por causa do falecimento de um parente meu. Então, olha, importante dispositivo tratando no 794 do Código Civil do princípio do mínimo existencial. Olha, fantástico esse dispositivo, não é? E aí seguimos, diz à luz do 796 do Código Civil, olha o que temos. No contrato de seguro, é vedado ao segurador entrar com uma ação de cobrança ou ação de execução contra o segurado para cobrar o valor do prêmio, os valores que ele não pagou, o valor inadimplido. Ele veda expressamente o 796 que se usa essa ação de cobrança, essa ação de execução para cobrar o valor que o segurado não pagou. O que eu devo fazer nesse caso? Eu só constituo ele em mora, eu segurador, constituo o segurado em mora dizendo, é mora ex persona, nós vimos, não é mora ex ré, então é mora ex persona, notifico para dizer, você está em mora, a partir de agora não tem mais responsabilidade nenhuma, o contrato vai ser resolvido, nós vamos ter uma resolução do contrato, porque você está inadimplente. Pronto, resolveu. Não é possível, à luz do 796, entrar com ação de cobrança, entrar com ação de execução. E para finalizar o nosso curso, para finalizar esse empolgante seguro de pessoa, o próprio contrato de seguro, lembrando vocês que isso aqui não esgota, porque nós temos inúmeras possibilidades de estudar os seguros. Imagina o seguro de plano de saúde, que merece um estudo aprofundado, com legislação própria. Então nós temos inúmeras possibilidades aqui, não esgotamos as matérias, mas tratamos dos mais importantes dispositivos do Código Civil. Seguro de pessoa. Olha como é que funciona. Nós vamos falar nesse momento sobre um importante
um importante ponto, uma questão que causa muita discussão, que é o suicídio seguro de pessoa. Essa matéria está disciplinada lá na súmula 105 do STF, que é uma das primeiras súmulas do Supremo, é muito antiga, ela data de 1963, bastante antiga do Supremo Tribunal Federal, mas que reflete um entendimento que vingou por muitos e muitos anos. O que diz a súmula 105? Salvo se tiver havido premeditação, o suicídio do segurado no período de carência não exime o segurador do pagamento do seguro. Então, qual que é a ideia dessa súmula? Ela vai dizer se houver uma premeditação, ou seja, se o segurado quis se suicidar, né? Se ele premeditou, se ele programou seu suicídio, né? Não há dever de indenizar. Agora, ao contrário, se ele não premeditou o seu suicídio, há dever de indenizar. Mas, Fernando, todo suicídio não é premeditado? É. Mas aqui o que essa súmula, o que esse entendimento consagrou? É aquele homicídio, e aí o entendimento que a gente tem que dar, é aquele suicídio que foi preparado para receber mesmo o contrato de seguro. Então a pessoa firmou um contrato de seguro e disse, olha, eu vou me suicidar, mas eu vou lá firmar um contrato de seguro para deixar bem todos os meus familiares, os meus dependentes, né? Então eu premeditei a minha morte e fui lá também e para aquele fim contratei o contrato de seguro, né? Então tem que se provar, né? Isso era uma dificuldade muito grande de se fazer, porque como que se vai provar uma questão dessa? A perícia vai ter que analisar os documentos, verificar qual que foi o objetivo, né? Como que se deu aquela morte, se essa contratação do seguro foi premeditada ou não foi. Geralmente a Polícia Civil, no momento do crime, né, de suicídio, ela investiga todos os documentos, todas as provas, para buscar elementos de como se deu aquela morte, né? Se foi suicídio, se foi homicídio. Então a perícia técnica vai analisar. E nesse momento ela pode achar provas nesse sentido, para demonstrar que, olha, a pessoa programou o suicídio e programou também a contratação de seguro para deixar os parentes ali protegidos. Então essa súmula do Supremo trazia esse entendimento. E vinha a súmula 61 do STJ no mesmo sentido, que já é uma súmula mais recente, enquanto a do Supremo é de 1963, a do STJ é de 1992. E diz o STJ, o seguro de vida sobre o suicídio, o seguro de vida cobre o suicídio não premeditado. Ou seja, se não foi premeditado, deve-se pagar a indenização. Só que vem o artigo 798 do Código Civil. O 798 é agora com o Código Civil de 2002, então bem mais recente que a súmula 105, bem mais recente que a súmula 61 do STJ, agora em 2002, com o Código Civil, trouxe essa redação diferente. Olha o que diz o STJ, o Código Civil brasileiro. Diz lá, o beneficiário, né, o segurado, não tem direito, o beneficiário, que nesse caso de suicídio vão ser os herdeiros do falecido, né, ou uma pessoa por ele declarada, porque ele também pode declarar como um beneficiário do contrato de seguro, um parente, um amigo, enfim, quem ele quiser, não há vedação a isso. Então, o beneficiário do contrato de seguro não tem direito ao capital estipulado quando o segurado se suicida nos primeiros 2 anos de vigência inicial do contrato. Então, veja que o Código Civil, no artigo 798, trouxe um prazo muito específico. Ele trouxe um prazo determinado, um prazo certo, é o prazo de 2 anos, ou seja, eu tenho uma carência, se criou uma carência aí, uma carência de 2 anos, ou seja, o beneficiário não vai ter direito ao capital estipulado se o suicídio ocorrer nos 2 primeiros anos de vigência do contrato. Então, com isso se perdeu toda a discussão daquela questão se o suicídio era premeditado ou se não era premeditado, perdeu relevância, porque agora disse o seguinte, olha, em caso de suicídio,
nos 2 primeiros anos de vigência do contrato, não há que se falar em indenização. Suicidou-se nesse período dos 2 anos, não há direito à indenização. E o STJ tem aceito, tem acolhido essa tese, como fica muito claro, por exemplo, no RESP 1.584.513 de São Paulo. Olha aqui que falou o STJ. O suicídio nos contratos de seguro de vida individuais ou coletivos, firmados sob a égide do Código Civil de 2002, é risco não coberto se cometido nos 2 primeiros anos de vigência da avença. Com a nova legislação, tornou-se inócuo definir a motivação do ato suicida, se voluntário ou involuntário, se premeditado ou não. Inaplicabilidade da súmula 105 do Supremo e da súmula 61 do STJ, editadas com base no Código Civil de 16. Ou seja, essas súmulas não têm mais aplicação. Nós vamos aplicar agora expressamente o artigo 798 do Código Civil. Suicidou-se nos 2 primeiros anos do contrato de seguro, não há que se falar em direito à indenização dos beneficiários. Espero terem gostado dessa nossa aula, foi um prazer estar com vocês e um grande abraço. Estou à disposição nesses e-mails para resolver, para tirar dúvidas e esclarecer algum ponto que tenha ficado para trás. Meu grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.